Oi, pessoal, tudo bom? Saudades. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor prepare os nossos corações agora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz aí, qual é o maior livro da Bíblia? Isso é fácil, né? O livro de Salmos. Mas diz aí, que livro da Bíblia tem o nome maior? Você sabe? Sim, é o livro de Tessalonicenses. Nome grande, né? Nossa, tem 15 letras esse nome. Pois é, e é sobre o livro de Tessalonicenses que nós vamos falar hoje. Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalonicenses, que ficava na cidade de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grande, era uma cidade que tinha 200 mil habitantes. E Paulo escolheu essa cidade estrategicamente, pensando já em plantar uma igreja ali. E assim ele o fez. Em 3 semanas, Paulo plantou a igreja de Tessalonicenses. E essa igreja que Paulo plantou foi um modelo de igreja, porque haviam muitos cristãos, muitas pessoas fiéis, tementes a Deus, muitas pessoas foram salvas ali. Essa igreja deixou aí uma multidão de convertidos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas um problema começou a surgir ali, né? Quando Paulo ele anuncia que Jesus é o verdadeiro e único Senhor e Salvador do mundo, César, que era o imperador romano na época, ele não gostou nada disso. Ele achava que só ele podia ser rei. Então ele começou a ficar contra a igreja, contra os cristãos e principalmente contra Paulo. E aí César começa a perseguir Paulo. E Paulo, ele acaba não vendo outra saída a não ser a deixar a cidade de Tessalônica e deixar a igreja e os tessalonicenses, né? E Paulo e Silas vão embora, eles tiveram que fugir. E essa saída deles foi uma saída muito difícil, porque Paulo amava muito a igreja de dos tessalonicenses. Ele amava os tessalonicenses e ele tinha uma conexão muito forte com eles. Ele sente muita falta, o coração dele fica muito dolorido. E é a partir daí que Paulo começa a escrever as cartas aos tessalonicenses como uma maneira de se reconectar com eles e ajudar eles, de continuar ajudando eles, né? O tema central das cartas de Paulo aos tessalonicenses, ela é em relação à segunda vinda de Jesus. E ela vai trazer algumas orientações muito importantes em relação a esse dia. Você está com a sua Bíblia aí? Pega ela. Pega ela e abre em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos ler juntos? Estou esperando vocês abrirem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa parte de Tessalonicenses, o versículo 16 e o versículo 17, ele fala ali pontualmente no arrebatamento, né? Ele vai
falar sobre esse evento que é tão famoso, que a gente escuta tanto falar sobre o dia do arrebatamento, né? E eu fico imaginando como será esse dia, imagino que vocês também devem ficar imaginando, né? E a partir dessa revelação, Paulo escreve nessa carta aos Tessalonicenses o cuidado que os cristãos precisam ter em relação à sua vida cristã, né? Porque o retorno de Jesus é algo real, algo que vai acontecer. E por isso a gente precisa viver a nossa vida cristã de maneira correta, de maneira aceitável aos olhos de Deus. E porque ele pode voltar a qualquer momento, e nós não sabemos quando será, nós precisamos viver de forma como se fosse hoje, como se o dia fosse hoje, né? No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 2, Paulo diz que a vinda do Senhor será como quando vem um ladrão, ou seja, é inesperado, ninguém sabe, né? Sem avisar, não tem como ninguém saber, né? E eu queria aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta, algumas perguntas. E se Jesus voltasse hoje? Você iria para o céu? Você está pronto? A sua vida está correta diante de Deus? As coisas que você faz, as coisas até mesmo que você pensa. E a pergunta mais importante que eu queria te fazer agora. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se ajoelhou? Já pediu para Deus entrar e ter morada no seu coração? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Vale refletir sobre isso, não é mesmo? E continuando sobre as nossas cartas aos Tessalonicenses, quando Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Tessalônica, ao povo da igreja, aos Tessalonicenses, alguns cristãos entenderam essa segunda vinda de Jesus de uma maneira errada. E eles começaram a viver a vida de uma maneira muito estranha. Eles começaram a pensar que como Jesus ia voltar, eles não precisavam mais trabalhar, eles não precisavam mais estudar e deixaram de fazer várias coisas. E Paulo teve que intervir e disse, olha, não é assim. Né? Não é dessa maneira que nós devemos esperar a volta do Senhor, né? Nós devemos sim viver esperando essa volta do Senhor Jesus, mas viver esperando de uma maneira natural, trabalhando, estudando, correndo atrás das nossas coisas, planejando o nosso futuro, enfim, vivendo de maneira muito normal, né? Então, a partir dessa falta de entendimento de alguns tessalonicenses, Paulo ele vai escrever uma série de orientações muito objetivas e valiosas para nos ajudarmos, para nos ajudar a vivermos melhor, para nos ajudar a fazer com que a nossa vida tenha um sentido agradável aos olhos de Deus, né? E essa parte está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu vou pedir para vocês abrirem também. E eu não vou ler tudo, eu vou ler uma parte mais sintetizada para vocês, em que Paulo nos exorta dizendo assim: alegrem-se sempre, vivam em paz uns com os outros, sigam o bem, sejam longânimos, ou seja, tenham um ânimo longo, sejam amigáveis, sejam alegres. Ele também diz, em tudo dai graças, ou seja, sejamos gratos, reclamemos menos. Orem sem cessar. Afastem-se do mal. Que palavra valiosa, não é mesmo? E aqui vai dizer muito mais coisas. Eu convido vocês a, durante essa semana, lerem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, né?
Então, juvenis, que nós possamos seguir essa palavra tão sábia de Paulo e que a gente esteja preparado para o retorno de Jesus. Essa é a minha oração a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, que a sua graça esteja sobre nós, Senhor, e que a gente consiga seguir essa palavra tão abençoadora de Paulo, ó Pai, que a gente consiga levar a nossa vida de maneira agradável aos teus olhos, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe cada um de nós e que o Senhor nos dê uma semana abençoada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Beijo.